Eu gostaria de dar uma saudação especial a você que está ouvindo essa mensagem. Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é a pastora Márcia de Andrade Alves. Você que é novo no nosso canal, seja bem-vindo. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 15. Lucas 8, 4 ao 15, que diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. E a que caiu entre os espinhos são os que ouvem e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom reto e coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Essa aqui é a parábola do semeador, é muito comum no meio cristão e ela sempre é pregada na perspectiva do evangelismo, na perspectiva do primeiro momento que a pessoa entra em contato com a palavra. Algumas pessoas recebem, outras recebe com alegria, mas não tem firmeza, não permanece. E fala também da palavra da terra boa, onde a palavra caiu e essa pessoa recebeu o evangelho. Sempre está nesse contexto aqui de evangelização, do primeiro contato de uma pessoa com a palavra de Deus, na decisão dela de seguir a Cristo. Geralmente as pregações elas giram em torno desse sentido, que algumas pessoas ouvem e como que elas se comportam vai determinar se realmente ela vai ser uma pessoa convertida ou não. Se a pessoa realmente ela entendeu a palavra de Deus e agora vai obedecer, vai seguir o caminho ou não, a depender de como que ela recebe essa palavra, porque os próprios Jesus ele explica a parábola, ele explica que a semente é a palavra de Deus e a terra é o coração, é a própria vida, o próprio intelecto do ser humano. No momento que ele recebe a palavra, o que ele vai fazer com essa palavra? Aí ele vai explicar a parábola que alguns recebem, mas com o passar do tempo ele não persevera e acaba saindo do caminho. Outros, com as preocupações do dia a dia, acabam sendo sufocados e não conseguem receber a palavra. Outros ficam muito envolvidos ainda com os prazeres da vida e não consegue perseverar, não consegue ter uma mudança de atitude e por isso ele não consegue entender, não deixar a palavra aprofundar. Esse é o contexto que a maioria dos pregadores falam. Mas eu gostaria de trabalhar
não nessa perspectiva do encontro inicial com a palavra, não nessa perspectiva de que das terras aqui, no sentido de algumas pessoas têm um pouco mais de maturidade para receber a palavra e realmente decidir por ela, e outros apenas têm um interesse, mas não ter profundidade, não ter uma decisão real por Jesus. Não é esse contexto que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar um contexto diferente. Eu já quero trabalhar partindo do último versículo, que fala, no 8 diz: outra afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu assim por um, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E no 15, complementando o 8, diz: a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificarão com perseverança. Eu quero agora fazer uma mensagem diferente. Eu quero começar do último versículo para os primeiros, começando da terra boa, começando na perspectiva que você é a terra boa, a pessoa que realmente recebeu a palavra, que realmente entendeu a palavra, que a tua terra era boa e que agora você recebeu, se tornou um discípulo de Jesus, um cristão genuíno, e agora você está na caminhada, porque você recebeu, permitiu que a palavra frutificasse, penetrasse no mais profundo do teu ser, criasse raiz, você decidiu de coração ser um seguidor de Jesus. Sem olhar os outros solos, que são outras pessoas que também ouviram, mas por algum motivo não conseguiram internalizar o chamado de Jesus, não conseguiram receber a mensagem do reino, não conseguiram receber a palavra em sua completude. Os outros solos são as sementes que não frutificaram. Então eu quero partir do ponto de vista que você recebeu a palavra, é com você que eu estou falando, você que agora é um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo, um cristão que agora se diz seguidor de Jesus, que a palavra, você permitiu que a palavra de Deus penetrasse, aceitou os mandamentos, reconheceu ele como seu Salvador, aceitou Jesus publicamente, se submeteu ao processo do batismo nas águas, também que é um ato público. Você agora está no reino de Deus, trabalhando, tomando a Santa Ceia, comungando as coisas celestiais, já talvez até recebeu o Espírito Santo, já foi batizado, é com você. Eu quero falar com a terra boa. Essa parábola, ela não se refere somente ao evangelismo inicial, mas se refere também à vida cristã como um todo. É a mesma coisa de eu estar pregando para uma pessoa pela primeira vez. Essa parábola também funciona como se eu estivesse fazendo a manutenção da minha vida espiritual. É o mesmo sentido, ela pode ser aplicada no mesmo sentido como se a gente estivesse aplicando ela para uma pregação inicial, para o momento inicial que a pessoa está tomando ciência da palavra de Deus, para a pessoa que está ouvindo e decidindo se aceita ou não Jesus. Ela pode ser aplicada nesse modelo de uma pregação inicial, de apresentar o evangelho para a pessoa, e a pessoa vai agora decidir se internaliza, se realmente vai ser um seguidor de Jesus, ou se vai ser parcial, se vai ser integral, quanto tempo ela vai permanecer nisso, mas também ela pode ser aplicada na vida da semente que germinou, da terra boa que recebeu o fruto, partindo do ponto que você agora realmente desejou essa palavra, recebeu Jesus como seu Salvador, considera-se um cristão genuíno. E eu quero falar nessa segunda perspectiva, de que agora você é um cristão, recebeu a Cristo como seu Salvador e se diz seguidor de Jesus e agora professa ele, diz que obedece, tenta obedecer a Deus e agora está dentro do caminho. Você é um seguidor disso, você pertence ao caminho. É para você cristão que eu quero falar. Mas eu quero. O tema da mensagem é como uma terra boa pode se tornar em uma terra má.
partindo do versículo que a semente caiu na terra boa. Então, você é uma terra boa, porque você recebeu, você ouviu de bom e reto coração e reteve as palavras do Senhor e frutificou e perseverou. Então, significa que você é uma terra boa, uma terra que recebeu de bom coração a palavra do Senhor. Mas eu quero falar com as pessoas que um dia foram essa terra frutífera, essa terra boa, e por algum motivo na caminhada, a sua terra foi ficando ressequida. Essa terra que inicialmente recebeu a palavra de Deus, que ficou feliz, que começou a receber as coisas espirituais, começou a sentir o mover do mundo espiritual do Senhor, provou das coisas celestiais, mas que agora você se encontra numa situação que você sente que você está meio que ressequido, como se estivesse faltando alguma coisa que está incompleto na sua vida como cristão. Parece que a sua terra ela está ficando infrutífera. É uma terra que não está mais produzindo a 100 por 1, como a palavra fala, que aquela terra boa, ela produz a 100 por 1. É uma terra frutífera que o tempo inteiro está produzindo. Mas parece que agora a sua vida como cristão está meio que fora desse padrão aqui dessa terra produtiva. Então, o tema é esse. Como uma terra boa, uma pergunta, pode se tornar em uma terra ruim? E a gente, para entender isso, nós vamos ter que caminhar nos versículos anteriores. É a mesma analogia, como eu disse. Caminhando nas terras anteriores. Como essa semente foi caindo na terra, nas terras anteriores? Porque a gente viu que as outras sementes que caiu nos outros tipos de solo, a gente tem que saber quais são esses tipos de solo e por que essas sementes não conseguiram se aprofundar tanto como a semente que caiu em terra boa. Será que esse solo que primeiramente recebeu a palavra é uma terra boa, tem possibilidade de se tornar essas outras formas de solo, como as outras sementes que caíram em outros solos? Será que é possível? É possível. É possível ter o solo que é bom, você ter essa estrutura realmente de abertura com o Senhor, de receber as coisas de Deus, de se tornar um verdadeiro cristão, haver uma regressão e esse solo que era frutífero agora se tornar um solo infrutífero, ressequido e improdutivo. E nós vamos saber como que isso pode acontecer. Essa é a mensagem. Primeira prova que todo cristão vai passar para realmente cuidar, se realmente ele vai cuidar, ele vai manter esse solo, ou se realmente ele vai relaxar, é a prova do tempo. Essa é a grande prova. Você agora é cristão. Você aceitou Jesus, você já foi batizado, você tem 1 ano, você tem 2 anos, você tem 3 anos, você tem 5, talvez você já tem 15, 20. A prova do tempo, ela acontece o tempo inteiro na vida do cristão. Por isso que o Senhor fala que nós devemos, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Orai o tempo inteiro, porque os dias são maus. Isso é a prova do tempo. Existe algo que nós precisamos fazer. Fazer para que essa nossa terra, esse nosso solo, a nossa vida, ela sempre possa ser uma vida frutífera. Termos comunhão com o Espírito. Primeira coisa que vamos então agora voltar estudando os outros tipos de solo. Como que você agora é um solo bom, mas de repente você começa a regredir para os outros tipos de solo infrutífero. Como é que pode isso? Se eu sempre fui um solo bom, de imediato eu recebi a palavra, mas você pode regredir para outras formas de solo se você não cultivar esse solo que antes era produtivo. E se você não estiver fazendo a manutenção, você vai regredindo para outras formas de solo que não recebeu a palavra e não permitiu que a palavra permanecesse na vida dela.
E aqui eu vou dar alguns modelos dos outros solos, porque são parâmetros de análise, para que você entenda que você pode ter transformado a tua terra boa em uma desses modelos, desses 3 modelos que o Senhor apresentou, que agora você pode estar vivendo num desses 3 modelos. E por isso você está se sentindo assim, fraco espiritualmente, frio, sem ter muita conectividade com Deus, sem aquele sentimento de não pertencer, ou alguma coisa está te afligindo, está te deixando apagado, te deixando infrutífero, você vai agora identificar qual desses solos você pode ter regredido, ou você pode se transformado. Então, o primeiro solo que o Senhor está falando é o que caiu à beira do caminho. Primeira coisa a gente vê semeador, semente e terra nessa passagem. Essa palavra semeador no grego significa espeiro, que dá a ideia de estender, disseminar, espalhar. Isso aqui é o investimento de Deus. A semente é a palavra de Deus, é o tempo que Deus desperdiçou, o investimento dele na sua vida. E quando você faz um investimento, é óbvio que você espera um retorno. Todo empreendedor que faz o investimento, ele espera um retorno. Qual foi o maior investimento de Deus na nossa vida? Está na palavra. Jesus Cristo. Ele deu o seu filho. Esse foi o maior investimento. Para quê? Para nos salvar, nos redimir. Por isso você conseguiu receber essa palavra. Porque agora você tem esse livre acesso de voltar. Esse é o investimento. E Deus está querendo que você dê um retorno desse investimento. Qual o retorno? A frutificação. O retorno é esse, você internalizar e viver dignamente conforme ele determinou. Esse é o retorno. Você realmente entender o que é ser um cristão, o que é realmente ser um seguidor de Jesus, o que você tem que fazer enquanto está nessa função, esse é o retorno. E frutificar. E a terra é o nosso coração. Então, primeira coisa, vamos ver se você pode estar regredindo para essa primeira forma de solo aqui, ó. Caiu à beira do caminho, está no verso 5. E eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Essa palavra que foi pisado no grego, ela é traduzida como catapatel, significa esmagar com os pés. E as aves do céu a comeram, simboliza o diabo, os demônios, que tentam pisotear, tratar com rispidez, insulto, rejeita, tratar com desprezo, tratar com negligência. Quando você fala que as aves do céu roubaram, tiraram essa semente, e ela foi pisada também, 2 atitudes aqui. Satanás, ele pisa, maltrata através de várias coisas, adversidades, problemas, provações, tentações. E também ele faz com que as pessoas tratem a palavra de Deus com negligência. As aves comeram a semente. Significa, é um movimento espiritual que faz com que as pessoas lidem com as coisas de Deus de forma negligente. É por isso que o diabo arrebata a palavra do coração, para que a pessoa não creia. E se a pessoa não crê, ela não obedece, consequentemente, ela vai perder a salvação. Então, é um movimento espiritual que as pessoas negligenciam que elas receberam, não trata com reverência, não valoriza o sacrifício, não valoriza o que Deus deu, não se alimenta, não comunga, não se relaciona com a palavra, não tem um trabalho. O que acontece? O diabo vem e arrebata aquela palavra que foi semeada do coração da pessoa, e a pessoa consegue apenas ver, entender tudo dentro dos seus 5 sentidos, da sua circunstância. Por isso ela vai reprogramar e decodificar tudo pelo que ela vê, não pelo que ela crê. Então ela é uma pessoa que vai ter problemas de acreditar. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O problema aqui é a descrença generalizada. Você fala, você refala e a pessoa não acredita. A pessoa vive somente das pregações do domingo, vai à igreja quando pode. No momento da adversidade, não tem uma postura de uma pessoa que crê, que pode chegar à presença de Deus, crendo que Ele pode ajudar. Ela primeiro procura ajuda de todas as pessoas que ela conhece, para só depois, no final de tudo, quando nada dá jeito, ela recorrer ao Senhor. Isso é o diabo que arrebatou aquela palavra. A pessoa que era uma terra frutífera, agora ela regride para essa terra onde essa semente caiu, à beira do caminho, sendo pisada. Qualquer opinião tira a pessoa do caminho. Pessoas que são fracas, que dependem da opinião dos outros. Ela não procura entender a palavra, não busca a opinião de Deus, não fala com o Espírito Santo. Nessa fase, a semeadura da palavra precisa penetrar, criar raízes profundas para causar mudança na mente e no comportamento. É a pessoa que no início estava tudo bem, mas com a prova do tempo, parece que ela se esquece do que foi implantado. Ela se esquece do que Deus já fez na vida dela. Ela está regredindo para essa terra e essa semente, ela está jogando de novo essa semente à beira do caminho. Esses comportamentos, do contrário, se nós não permitirmos que essa palavra penetre no mais profundo do nosso ser, ao ponto dela nos transformar em pessoas melhores, com mentes modificadas, nós seremos crentes envernizados em uma falsa santidade e em um falso comprometimento com Cristo. Aqui entra a questão da figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é para nos auxiliar. Ele nos ajuda. No livro de Romanos 8:26, fala assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda. Em outras versões, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Essa palavra ajuda, no grego, significa sunante lamba nomai. Sunante lamba nomai significa trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente, trabalhar lado a lado. Significa que não é o Espírito Santo que vai fazer tudo na sua vida. Está muito bem claro essa palavra, ajudador. Ele nos auxilia, nos ajuda. Essa palavra bem grande, mas ela é especial. Sunante lamba nomai. Significa isso, trabalhar junto com. Pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. Significa que eu estou pretendendo levantar um objeto, aí vem uma outra pessoa, pega de um lado, eu pego do outro, para a gente levar isso para algum lugar. Pegar a outra ponta do peso. Significa o quê? É um tipo de ajuda. Não é uma substituição do que eu deveria fazer. É uma cooperação do Espírito, cada um fazendo a sua parte. É aqui onde muita gente vive no mundo da fantasia, achando que o Espírito Santo vai fazer toda a obra. Irmão, o Espírito Santo, ele não vai trabalhar desta forma. Você tem que fazer a sua parte. Você é que tem que entrar naquele rio do Senhor. Há um lugar em Deus que precisa ser encontrado. Não basta apenas eu achar essa nova vida. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer com essa vida, essa nova vida cristã. O Espírito Santo é comparado com uma chuva. E eu quero ler um versículo com você, também para complementar isso, que está aqui no livro de de Hebreus. Hebreus 6, que fala assim, ó. Só um momento. Do 4 em diante. Ora,
Para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes que há de vir, mas caíram. Impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada e seu fim será queimado. Olha o que o Senhor está falando nesse versículo aqui, é para crente. Está falando para aqueles que foram iluminados, mas que de alguma forma abandonaram o Senhor Jesus. E seguiram outras coisas que não tem nada a ver com a palavra. E a Bíblia fala, às vezes, é impossível ele voltar. Aí ele fala assim, a terra que absorve a chuva, irmão. Essa chuva é o poder de Deus derramado sobre nós, é a graça do Senhor. Não basta que apenas a chuva caia na nossa vida. Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com essa chuva. Por isso que o papel do Espírito Santo é em conjunto. Ele não vai fazer tudo para você. Se você ficar esperando uma revelação cair do céu, Deus mudar a tua vida, você nunca vai ter essa obra completada na sua vida. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Significa o quê? Que de tanto você entristecer com as tuas condutas, com a tua falta de fé, com os teus pecados, com a tua carnalidade, você não dá ouvido, ele vai se entristecendo, 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 e daqui a pouco ele está apagado dentro de você. E Paulo falou para Timóteo, reavive o dom que está em você. Significa o quê? Que o dom pode ser apagado. O que Deus te deu pode ser apagado. E a sua terra vai ficar aqui, se a semente pode voltar para a beira do caminho. Então você tem que reavivar o que Deus te deu. Se teu dom está apagado, reaviva, porque é seu papel. Se você não trabalhar em conjunto, o Espírito Santo não faz tudo para você. A palavra é trabalhar em conjunto. Ele vos assiste, vos ajuda, mas ajuda não é que será transferido a nossa responsabilidade para o Espírito Santo. Não, nós juntamente com o Espírito Santo vamos trabalhar para que essa obra que Deus idealizou para a nossa vida seja completa. Se você não entender isso, para de viver nesse mundo de fantasia que é achar que o Espírito Santo está trabalhando sozinho. Não está. Ele não está. E eu super valorizo o Espírito Santo, sim, porque eu aprendi isso com Jesus. Ele falou assim, é preciso que eu vá para que ele venha. O que Jesus está falando com isso? Que ele precisava sair para que o Espírito Santo viesse. Não é o contrário, não. Não é o contrário. Ele tinha que vir o Espírito Santo. O Senhor tinha que sair de cena. Jesus tinha que sair de cena para que o Espírito Santo viesse completar a obra. Mas as pessoas não se relacionam com o Espírito Santo. Não tem uma comunhão com o Espírito Santo. É por isso que a terra que era frutífera, ela se torna infrutífera, porque você está esperando que o Espírito Santo faça tudo, e não acontece isso. Às vezes ele tenta até te falar, te convencer, mas você não escuta. Quantas vezes o Espírito Santo levanta na madrugada para orar? Ele coloca aquele desejo dentro de você, vai ler a palavra, vai para a igreja e você fica relutando. Você se incomoda e você se ocupa somente com as coisas dessa vida. E deixa a obra de Deus em descaso, faz as coisas de Deus de qualquer jeito, relaxadamente. Faz coisas que não é mais para um cristão fazer. Um cristão que recebeu a palavra e agora se diz um seguidor, já era para ter abandonado os velhos hábitos, e isso entristece o Espírito Santo. Vai chegar um ponto que você vai entristecer, irritar, aborrecer, que ele vai se apagar. Ele não vai mais falar com você. E ele se apaga. E a obra é paralisada. A obra, por isso que muita gente, elas estão estagnadas na passividade. A gente fala 300 vezes a mesma coisa, não entra na cabeça, porque agora está tudo sendo internalizado por ela mesma, sem a ajuda do Espírito. Porque ela ofendeu tanto o Espírito, ela magoou tanto o Espírito que ele se apagou. Ele não ajuda.
Porque ele não faz nada só. A palavra está muito clara. Observe essa palavra de Romanos 8:26. A palavra ajuda no hebraico para você ver. No grego, desculpa. Olha essa palavra. Essa palavra é sunante lamba nomai. Significa o quê? Trabalhar junto com. Não é substituição de responsabilidade. Eu tenho a minha e o Espírito Santo tem a dele. E eu preciso trabalhar juntamente com ele. Por isso que a Bíblia fala, em parte, nem os dons são dados assim de forma gratuita, sem um nível de responsabilidade. Por isso que em parte falamos, em parte profetizamos. Porque tem uma parte que é minha, que eu tenho que trabalhar junto com o Espírito para que esse dom, ele flua, ele cresça, ele desenvolva. Eu possa mover muito melhor nos dons. Porque tem uma parte que é minha, nem os dons que são dados assim, total, você precisa de desenvolver. Por isso que esse versículo fala, em parte falamos, em parte profetizamos. Então, essa primeira regressão, esse tipo de terra é isso, permitir que o diabo arranque essas coisas do seu coração. A segunda regressão para a segunda terra é a semente que caiu sobre as pedras. Você pode sair dessa terra frutífera e migrar para essa terra cheia de pedregulho. É a terra boa se tornando em pedra. Ela secou tanto por falta de umidade, por falta de água. Símbolo da palavra de Deus, símbolo de novo do Espírito Santo. Isso vai estar lá no versículo 6. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Ela cresceu, mas secou. Ela foi, a semente penetrou. Cresceu um pouco, mas secou. Faltou o quê? Envolvimento com a palavra, leitura, tempo a sós com Deus. Os crentes não querem fazer isso, eles querem sobreviver como? Você, se fosse colocar numa balança, desde que você nasceu até a idade que você tem, quanto de comida você comeu? Daria várias toneladas de alimento. E você pensa assim, meu Deus, eu comi, vamos supor, vou dar um exemplo, de acordo com o teu peso, com a tua idade, 6 toneladas de alimento. Meu Deus, eu comi 6 toneladas de alimento? Não é porque eu comi muitos alimentos desde que eu nasci que agora eu tenho que parar de comer. Porque se eu parar de comer, eu não consigo viver. Não importa a quantidade de alimento que você comeu no passado. Você precisa continuar comendo para poder sobreviver. É a mesma coisa do Espírito. Não importa se no passado você teve um grande envolvimento com o Espírito, você recebeu dons, você recebeu curas, profecias, teve um grande mover na tua vida, mas hoje não tem, não adianta. É algo contínuo. O trabalho do Espírito Santo, o envolvimento com ele, deve ser diário, contínuo, não uma vez que você provou um banquete, um culto, num avivamento e hoje você está seco. Vai acontecer isso aqui. Essa terra que era frutífera vai virar em pedra. Vai virar uma terra pedregosa, seca. Porque o alimento espiritual tem que ser contínuo, assim como você precisa comer diariamente. O teu espírito precisa ter esse alimento espiritual diário. E também não importa a quantidade que você já teve do espírito. No passado, um mês atrás. Você necessita disso o tempo inteiro. Para que isso seja, a tua terra seja úmida, arraigada, cheia de água. Você tem que reter a água. Você sabia que quando o solo é ruim, ele não retém a água fica toda em cima da terra? Para o solo reter a água, ele tem que ter uma estrutura para reter. Não pode ser qualquer areia. Não pode ser qualquer solo. Tem solo que você fica tudo encharcado, cheio de água e não absorve. Entendeu? Como é que acontece a transformação dessa terra frutífera para agora uma terra cheia de pedra? É as pessoas que ouvem a palavra com alegria. Ela até não discorda. Toda hora que tem uma pregação, ela está concordando. Mas ela não tem raiz, ela não vive a palavra. Ela não obedece a palavra. Nunca teve um verdadeiro envolvimento com a palavra. Ela só é de púlpito, só aprende com os outros. Ela não sabe interagir com o Espírito nem com a palavra. Não tem uma crença permanente, sem vacilar. Aí na hora da aprovação, se desvia, se desespera, se deprime, perde o sono.
tem problemas de ansiedade, gastrite nervosa, irritação, murmuração e o pior de tudo, fica culpando a Deus por tudo. O que significa essa palavra cair sobre as pedras? É uma força, uma firmeza, força de espírito. Vai significar que o que foi fortalecido na tua vida foi as coisas dessa vida, ao ponto da tua terra, que era frutífera, ficar uma terra seca, rochosa, onde a água não penetra. Logo ela vai evaporar. É a sua dificuldade de crer, de obedecer. O mundo se tornou tão real para essa pessoa, que as coisas espirituais se tornaram irreais. É só naquele momentinho que está na igreja, se o pregador for um avivalista, for muito ungido, porque do contrário, ela entra seca e sai seca. Ela não chega para adorar, ela chega para receber. E se o louvor não estiver bom, se a pregação não for boa, ela sai seca como ela entrou. Houve uma transformação na terra que era boa para essa terra pedregosa, cheia de pedra. Porque a palavra, ela não vive a palavra, ela não tem um relacionamento com a palavra. E ela vive pela vista. É por isso que essas pessoas logo se desesperam no tempo da angústia. Porque a palavra não penetrou. Ela evapora muito rápido. Pessoas que vivem sem dormir, ansiosas e preocupadas, simboliza que essa terra é seca. Essa terra é pedregosa. Uma pessoa dura. E as coisas que foram fortalecidas na vida dela é muito nítida. Que foram as coisas do mundo que se tornaram reais. É isso que é fortalecido, é as coisas dessa vida, não as coisas espirituais. Se você você já está se analisando? Qual dessas formas de solo você está regredindo? Você que era uma pessoa tão frutífera e agora está assim. Tem um terceiro solo também, a semente que caiu no meio dos espinhos. Esses espinhos cresceram com a palavra e sufocaram. O que são esses espinhos? A Bíblia fala: cuidado com as riquezas e os deleites da vida. Pessoas que, com o passar do tempo, não acumularam tesouros no céu, somente na terra. Elas cedem ao pecado facilmente, não resistem às fraquezas da carne. É o crente Raimundo, né? É um pé na igreja, outro pé no mundo. Já ouviram essa expressão? Os seus frutos não chegam a amadurecer. Até tem fruto, mas os frutos são verdes. Eles não são frutos para colher. É aquela pessoa que começa, recebe muito bem e tal, mas a gente pensa que você vê que não tem estabilidade. Mas não desvia, não sai da igreja, mas não tem estabilidade. Não está no mundo, mas está assim. Mas ele é envolvido com as coisas do mundo. Cedo ele se entrega, ele cede muito aos desejos da carne. É muito fácil Satanás falar com ele e ele obedecer. É muito fácil. Ele não consegue ter uma dinâmica, essa estrutura de matar a carne. Não consegue fazer um jejum. Não tem aptidão para as coisas espirituais. Essas pessoas elas podem até produzir por um tempo, mas abandonam o chamado, o trabalho que Deus mandou ela fazer. Não se importa com as coisas de Deus, faz as coisas relaxadamente. Já viram essas pessoas que ficam abandonando as coisas? Deus manda fazer uma coisa, ela vai e entrega, não consegue fazer. Os frutos até são verdes, mas não amadurece. É isso aqui, voltando para essa terra que cresce espinhos junto com ela. Está deixando espinhos crescer nessa terra que era frutífera, agora essa terra ficou espinhosa, sufocada, porque qualquer problema ela quer abandonar o cargo, qualquer problema ela quer abandonar, muda de igreja o tempo inteiro, não aceita uma repreensão, não aceita uma correção, é um mimimi, é os espinhos. A carne é muito forte, não permite o Espírito trabalhar, entristece novamente o Espírito Santo. Mateus 6, versículo 19 e 20 fala assim, ó, não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumuleis para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem arrombam. É aquela coisa que você pode ter uma vida, você pode construir um patrimônio, mas você não pode correr só atrás disso. Você não pode dedicar toda a sua vida somente para as coisas terrenas, porque isso passa.
Nós somos como a neblina, que logo se dissipa, a nossa vida é curta. Você precisa colocar isso na sua cabeça, que você deve acumular esses tesouros nos céus. Você tem que viver numa vida espiritual muito mais concreta. A tua espiritualidade tem que ser mais real do que a tua materialidade, do que as coisas que você corre no teu dia a dia. Isso vai ficar. E vai ficar para gente que não quer, nem sequer vai valorizar o trabalho que você teve para construir isso. Muitas vezes até os teus filhos não vão valorizar, eles vão detonar tudo. Para que você vai morrer de trabalhar, irmão? Dedica-se ao Senhor. Isso também envolve esse tipo de gente, envolve as pessoas que não amadurecem seus frutos, que não desenvolvem, sempre precisa de alguém para empurrar, tem que ter a figura de alguém, aconselhando, porque ela não reage, ela não vai para frente. Esses espinhos, que a terra até começou boa, mas agora ficou espinhosa. E a quarta semente, que é a isso que a gente voltar de novo. Se você se identificou que você regrediu para a terra que caiu, aquela terra que jogou a semente de novo que Deus plantou à beira do caminho. Se você se identificou que essa tua terra virou pedra, virou aquela terra seca, pedregosa. Agora talvez você se identificou que os espinhos estão crescendo no meio da terra boa. Agora você tem que voltar para a terra boa. Parar de migrar, regredir, voltar. O que são essas sementes que caiu na terra boa? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de bom e reto coração, guardam, obedecem, frutificam, são perseverantes na doutrina, nos ensinamentos do Senhor. É a pessoa que é um frutificador de frutos. Como assim? O que significa o Senhor falar assim, 100 por 1? Vou dar um exemplo de uma pessoa que pode produzir 100 por 1. Um bom exemplo que você conhece, o pé de mamão. Você precisa de uma semente para plantar um pé de mamoeiro. Uma semente de mamão. Aí quando o mamoeiro cresce, dá os frutos, quando você abre o mamão, quantas sementes tem dentro daquele mamão? É uma fruta totalmente frutífera. De uma semente, ela produz milhões de sementes para fazer milhões de pés de mamão. É uma fruta muito frutífera, o mamoeiro. Ele dá rápido, cresce rápido, e dentro da fruta já existe muitas sementes para criar outras plantas. Esse é um exemplo de uma pessoa que frutifica 100 por 1. É o mamoeiro. É assim que você tem que ter. Você tem que sempre ter semente para você poder plantar, produzir. Sempre tem ali alguma coisa para alimentar alguém. Sempre tem que ter alguma coisa para dar. Não só para receber. Você tem que parar de ser uma pessoa que só quer receber. E parar de apagar o espírito. Senão essa obra que Deus iniciou na tua vida vai sempre ficar incompleta, meu irmão. O único comando, a pessoa frutífera, o único comando da palavra do Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala, a pessoa obedece, a pessoa muda, a pessoa cresce, a pessoa frutifica, a pessoa produz. Ela vai produzir variedade de frutos, tanto os frutos materiais, que são os seus talentos, os seus dons, como vai produzir frutos espirituais para abençoar a igreja. Ela não produz só frutos espirituais, ela produz frutos materiais. Uma pessoa que sempre está procurando crescer, criatividade, ajudar, fazer. É uma pessoa frutífera. E outra coisa, a pessoa frutífera, ela não tem tempo ruim para ela produz qualquer estação do ano. Não tem estação boa, não tem estação ruim. Ela está em necessidade, ela produz. Ela está em fartura, ela produz. Nada abala a pessoa, ela sempre está ali, porque ela tem fé, ela crê, ela está firmada no firme fundamento que é a palavra. Ela tem auxílio do Espírito, ela é uma pessoa que nada abala. Ela construiu a sua vida sobre a rocha. Ela não é uma pessoa insensata que construiu sobre bases insólidas na areia. Nada abala e ela produz em qualquer momento, porque existe sempre uma água que vai regando essa planta para produzir. Olha só o que Jeremias 17, 8 e 9 fala. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque as raízes estão profundas no Senhor, no Espírito, na palavra. Ele se alimenta, ele suga
a energia que ele precisa do próprio Deus. Ele tem fé no Deus, então ele se abastece, se reabastece e floresce, frutifica, porque ele está firme nas águas, no ribeiro, que é isso, é o Espírito, é o reino de Deus. Agora eu te faço uma pergunta, por que você não está como essa árvore aqui de Jeremias? Que você está com as raízes profundas e você não tem problema, você quando chegar o calor, as suas folhas não vão ficar murchas, sempre vão ficar verdes. Você não vai ter ansiedade quando vir a seca. Por que você não está como essa árvore? Por que você é ansioso? Por que você está sofrendo? Por que você está preocupado? Porque nada está acontecendo. Por quê? Por quê? Por quê? E por que você não é como essa árvore? Porque o solo do teu coração se tornou pedregoso, espinhoso, ressequido, e você não está mais no caminho. As suas atitudes te levaram para a beira do caminho. A tua atitude não te tirou do caminho de Deus, te jogou na beira do caminho. O problema de estar à beira do caminho, meu irmão, é Satanás te pegar, te pisar. Porque a semente que está na beira do caminho ela é pisada e as aves do céu comem ela. Satanás vai acabar com a tua vida. Ele vai acabar com o resto da tua fé. Ele vai entrar na tua mente, te deixar uma pessoa paranoica. Ao invés de você ser arraigado pela água da vida, você corre perigo de ser pisado pelo diabo, seco por falta de água, umidade, e sufocado pelos problemas e o cuidado dessa vida. Esse é o perigo de você estar à beira do caminho. Salmo 1, versículo 1 a 6 fala assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. A árvore é a nossa vida, nosso ministério, nossa família. A satisfação da nossa vida tem que estar na palavra do Senhor e nela nós devemos meditar dia e noite. E a Bíblia fala, a satisfação está na lei do Senhor. Se a tua felicidade não está na palavra, não está em meditar na palavra, você foi regredido por uma dessas terras que eu acabei de citar. Você deve estar à beira do caminho, você deve estar ressequido, pedregoso, seco espiritualmente. Por isso que nada anda. Olha só, e ele fala, tudo que ele faz prosperará. Se essa árvore for plantada à beira da água corrente, ela vai dar o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo quanto faz prosperará. Não haverá sequidão de forma alguma, haverá prosperidade em tudo. Nós permitimos que a palavra de Deus crie raiz dentro de nós, irmão, dentro de você. A sua terra vai voltar a ser propícia para a semente. E a sua terra vai ser produtiva. Não permita que ao invés de você ser arraigado pela palavra, pela água viva, o Senhor falou assim, quem tem sede, vem a mim beba. Eu tenho uma água da vida que vai saciar a tua sede, vai tirar dessa sequidão espiritual, desse mesmismo, dessa mesmice que está a tua vida, que está a tua família, que está o teu ministério. Você tem que se aproximar de mim, receber de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, eu tenho para te dar, achar descanso em mim, receber de mim, aprender de mim. Vem, aprenda de mim, receba de mim, eu sou a fonte da vida. Se você está seco, espinhos estão crescendo no seu solo, é porque você está regredindo de uma terra boa e produtiva que você estava na segurança para alguma coisa, que a vida, o diabo, as circunstâncias da vida e a prova do tempo e fez com que você regredisse, te empurrou para lá porque você não vigiou. Você achou que o Espírito Santo ia fazer essa obra sozinho? Não. Você precisa trabalhar juntamente com o Espírito Santo para que a obra seja completa, os seus frutos sejam amadurecidos, você seja uma árvore que produza 100 por 1. Uma pessoa altamente produtiva que vai ser um vaso de honra para o Senhor.
e vai poder ajudar as pessoas, parar de querer só receber e agir, parar de sentir a vítima, que tudo gira em torno de você, que Deus está contra você, parar com essa boca de murmuração, parar de entristecer o Espírito Santo, porque isso só te faz tornar-se uma terra infrutífera, pedregosa, ressequida e espinhosa. Volte para a terra produtiva. Permita novamente que essa palavra penetre dentro de você, no mais profundo, e permita que essa palavra, e você juntamente com esse entendimento de trabalhar com o Espírito Santo, faça com que você seja reavivado, reanimado, que essa terra volte, os teus desejos volte, a tua alegria volte, a vontade de estar na casa do Senhor volte, a vontade de louvar volte, a vontade de participar das coisas divinas volte, a vontade de falar da palavra de Deus volte. Se você não está trabalhando, está envolvido na grande comissão, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Você não está permitindo a palavra de Deus fazer a transformação que ela quer. Não está mudando de mente, não está mudando. Você continua sendo essa terra infrutífera. Que essa palavra penetre no mais profundo da tua alma e te traga entendimento, é o que eu desejo. Se você, da terra produtiva, regrediu para essa terra espinhosa, essa terra pedregosa, ou você simplesmente jogou tudo que Deus te deu à beira do caminho, lidando com as coisas de Deus de qualquer jeito, de forma relaxada, sem ter reverência, sem reverenciar a unção do Espírito Santo, você precisa voltar, meu irmão. Porque senão você vai morrer à beira do caminho. Satanás vai te aproveitar. Ele vai matar você, vai destruir tua família, teu ministério, teu chamado, os dons que Deus te deu. Você vai, ao invés de você ser arraigado porque você está longe da água, da fonte, você tem que estar perto da fonte. A fonte é a palavra, a fonte é o Espírito, a fonte é Jesus. Ao invés de você estar assim, você corre muito perigo de ser pisado pelo diabo, de ter essa falta de água. Você vai ficar seco, sufocado pelos problemas e pelos cuidados da vida. Não morra, você não foi feito para viver dessa forma. Você foi escolhido, raça santa, sacerdócio real, povo exclusivo e propriedade divina de Deus. E o Senhor fala em Hebreus, você lembra? Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Cultive sua terra, reidrate a sua terra, coloque água, retenha a água, retenha a palavra, acredita, muda, obedece. É isso, é reter a água, é isso. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada e seu fim será queimado. Esse queimado aqui, irmão, é o fogo eterno. A Bíblia está falando do juízo final, que você pode perder a tua salvação. Você nadou e vai morrer no seco. Não usufrui nem as coisas da vida e nem as coisas espirituais. É aquela pessoa morna, que Deus está a ponto de vomitar da boca. Muda de postura, meu irmão. Essa palavra é para você, é uma palavra que tem que trazer mudança à tua vida. Não é uma palavra só para você ouvir e dizer, nossa, que palavra. Não. Essa é uma palavra de confronto para você mudar suas estruturas, para você acordar dessa letargia, desse sono espiritual que você está. Essa é uma palavra de alerta vindo da boca de Deus. Ele vai vomitar você da boca dele, porque você não é quente nem é frio, você é morno, você é infrutífero, você não produz. Você tem que ser carregado, você tem que ser aconselhado 24 horas para você ficar. Ninguém pode olhar para você de cara feia que você já quer abandonar o caminho. Deus não pode te dizer não, que você já fica com biquinho. Você tem que aprender a amadurecer, meu irmão. Amadureça, cresça. Seja um crente maduro, uma pessoa que Deus pode contar. Seja no momento difícil, seja no momento de alegria. Produza quando tiver seca, produza quando tiver fartura. Deus quer contar com uma pessoa assim, uma pessoa que é perseverante, que não desanima, que não abandona ele por qualquer coisa, uma pessoa que tenha força para ganhar os que estão perdidos. É isso que Deus quer, que você mude.
E eu quero finalizar dizendo que você precisa voltar ao ribeiro dessa água. Deixar que as tuas raízes cresçam próximo do ribeiro, para que as tuas folhas, o teu vigor, a tua força sempre seja verde, se você sempre seja pronto para tudo que Deus te pedir. Que o teu ministério transborde na vida das pessoas, que você seja uma bênção, não uma maldição. Não uma pessoa que é um fardo, que todo mundo tem que carregar e tem que falar 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa que você já tinha que ter mudado. Não se torne um fardo para o teu discipulador, para o teu pastor. Muda a tua mentalidade, obedece a palavra. Porque se você fizer isso, você só vai crescer, você só vai produzir, você vai para o céu, você vai ter a vida eterna. Você não vai receber esse fogo eterno que o Senhor está falando aqui no livro de Hebreus. Depois você leia Hebreus 6, do 4 ao 7. Leia isso. Não abandone o caminho. Não deixe Jesus Cristo por qualquer coisa, por qualquer brincadeirinha, por qualquer desavençazinha, porque teu irmão te olhou com a cara feia. Irmão, se você decidiu por Jesus, é ele que você tem que olhar. Aquele que coloca a mão no arado não pode voltar para trás. Olha para Cristo. Ele é o consumador da nossa fé. Não é homem que vai te salvar. O nosso modelo, o nosso exemplo é Cristo. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. É isso que eu estou tentando te falar. Olha para a palavra, estuda a palavra para que você aprenda como você tem que viver diariamente. Como você tem que ser um verdadeiro cristão, está na palavra. É a água que você precisa. É a água que vai te ajudar a você tirar essa sequidão, essas pedras que fazem você paralisar. Não vai para frente nada, sempre aquela coisinha. Não cresce. Irmão, que essa palavra cause vida dentro de você. Eu oro a Deus para que cause uma inquietação no seu espírito, para que você não seja mais como você era. E olha outra coisa, ajuda o Espírito Santo, ele não vai fazer nada só não. Você tem que trabalhar em conjunto com ele, para que essa obra na sua vida seja completa. Porque do contrário, você vai pecar contra o Espírito, você vai entristecer o Espírito e você nunca vai assumir suas responsabilidades. Ele não vai fazer tudo por você. Isso não é bíblico. E você vai dar lugar à carne, aos seus pecados, a sua carnalidade sempre vai ficar mais intensa, a sua espiritualidade vai ficar um espírito raquítico, que não se alimenta, e você vai entristecer o espírito até ele se apagar dentro de você. Aí vai ser difícil, meu irmão, você voltar para a terra produtiva. Irmão, a Bíblia fala, e termina bem aqui, ó, no 8. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, irmão, não é obedecer. Não, escutar é você só ouvir pelo seu ouvido, pelo seu tímpano. Ouvir, escutar é só isso. É o seu tímpano que está traduzindo a minha voz. Mas ouvir é obedecer. É tomar consciência, refletir, examinar, parar e mudar. Isso é ouvir. Por isso o Senhor falou assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Entendimento. É isso. Entendimento. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Que você volte para a terra produtiva, cresça. Eu desejo crescimento espiritual para a tua vida. E fortaleza, que o Espírito Santo te fortaleça. Mude a tua mente para que você seja melhor do que você sempre foi. E se alimente da palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoe a tua vida. Se você gostou, passe para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilha com alguém. Se alguém você entende que precisa saber disso, não fique só com conhecimento para você. Passe, porque a palavra de Deus está sendo pregada e ela transforma a vida. Deus te abençoe. Paz seja convosco.